A educação do nosso estado amanheceu de luto nesta sexta-feira. É triste começar o programa com essa notícia, com essas imagens, mas faz parte do nosso trabalho. 7 profissionais de escolas públicas aqui do Paraná morreram num grave acidente ontem à noite em Palmeira. O balanço geral é solidário às famílias das vítimas e, a partir de agora, você acompanha a cobertura completa desse acidente. Eu quero as primeiras informações e os detalhes dessa tragédia agora na reportagem do Rafael Augustus. Pode rodar. A frente da van ficou destruída. Nessas imagens feitas logo depois do acidente, é possível ver o veículo encaixado na traseira do caminhão. 7 pessoas que estavam na van morreram. A Gorete é prima de uma das vítimas, que chegou a ser socorrida com vida, mas não sobreviveu. Eu soube que o hospital ligou em casa 3 horas da manhã, dizendo que ela tinha se acidentado. E aí a gente foi para o hospital e aí falou que ela tinha falecido. Outros 3 passageiros ficaram feridos e foram encaminhados para os hospitais de Ponta Grossa. O acidente aconteceu ontem por volta das 11h30 da noite na BR-376, quilômetro 544, na altura da cidade de Palmeira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a van teria batido na traseira desse caminhão. A forte neblina que estava no momento do acidente pode ter contribuído para que ele acontecesse. Na van, que saiu de Cambará, no norte do estado, estavam professores que seguiam para um encontro em Curitiba. O caminhão carregado de leite teria saído de Ponta Grossa e seguia também para a capital do estado. O motorista não teve ferimentos, prestou depoimento na delegacia de Palmeira e foi liberado. Os policiais rodoviários federais que atenderam o acidente não quiseram gravar entrevista, mas contaram à reportagem do Balanço Geral que o caminhoneiro teria dito que as lanternas traseiras do veículo estavam queimadas. Além disso, os policiais constataram as péssimas condições dos pneus do caminhão. A polícia científica compareceu ao local e as causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Civil de Palmeira. Foi muito triste, que ela tem bastante irmãos. E ela cuida de uma mãe que é idosa também. Gente, vamos lá com o repórter Tiago Silva. Ele está em Ponta Grossa, para onde foram levados os corpos das vítimas e também os 3 sobreviventes que estão internados em hospitais diferentes da cidade. Tiago Silva, o que todo mundo quer saber é o que aconteceu, como aconteceu. O caminhoneiro, né, não se feriu nesse acidente, ele já foi ouvido pela delegacia, enfim, foi liberado, me parece. As informações com você, Tiago. Bom dia. Oi, Jasson, bom dia para você, bom dia para quem está acompanhando o Balanço Geral. Nós falamos nesse exato momento aqui do Instituto Médico Legal da região de Ponta Grossa, para onde 6 corpos foram encaminhados. 5 profissionais da área da educação e mais um profissional, mais um motorista da van. Motorista que é da região ali do Norte Pioneiro, do Paraná, de Jacarezinho. Professores ali de Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Barra do Jacaré, teriam fretado esta van. Saíram ontem à noite com destino aqui a um encontro, a um simpósio que estava programado para acontecer neste final de semana. Por conta da tragédia registrada na BR-376, no quilômetro 544, esse encontro já foi cancelado, viu, Jasson? Conversando aqui com representantes da PP Sindicato, que acompanham neste exato momento, familiares que começam a chegar neste exato momento aqui no Instituto Médico Legal de Ponta Grossa. Esse encontro de profissionais da área da saúde, da área da educação, não vai mais acontecer. Conversando aqui com os funcionários do Instituto Médico Legal, os corpos já estão liberados aos familiares. Agora é mais uma questão burocrática, questão de documentação, de parentes que devem comparecer aqui ao longo desta sexta-feira para providenciar a liberação dos corpos que devem seguir para o Norte Pioneiro do Paraná. Ô Jasson, em relação ao acidente, ainda há informação da polícia, da delegacia, delegado Plínio, que é lá de Palmeira, o delegado que investiga o caso. Ele ouviu nessas últimas horas o motorista do caminhão, que fez o teste do etilômetro, que passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica, né? Ele foi ouvido, ele prestou o depoimento e acabou sendo liberado.
A gente aguarda aqui mais informações. O que a gente pode dizer nesse exato momento que os feridos se recuperam aqui em hospitais da região de Ponta Grossa, para onde foram levados. Uma professora continua internada em estado grave. 2 professores, segundo as primeiras informações, eles não correm risco de morte. Essa é a informação que a gente recebeu ao longo desta sexta-feira. Já a gente permanece aqui aguardando familiares, aguardando representantes, inclusive também dos professores que estão chegando neste exato momento. Uma tragédia onde ninguém gostaria de estar dando esta informação. Infelizmente, 6 profissionais da área da educação acabaram morrendo num grave acidente no quilômetro 544 da BR-376, a rodovia do Café. Eu passei hoje pela manhã lá no local do acidente, no quilômetro 544. A gente registrou imagens ali do local. E ô Jason, posso dizer para você que o trecho ali é uma reta em subida. Há quem diga que na hora do acidente tinha muita neblina e surgiu a informação de algumas pessoas que passavam pelo local que a lanterna do caminhão estava apagada. Perguntei aqui para alguns familiares, as pessoas que se conhecem, em relação ao motorista da van, motorista experiente, van regularizada com toda a documentação na NTT, o motorista era experiente, sempre fazia esse trajeto lá da região do Norte Pioneiro, pegava ali os professores de Santo Antônio da Platina, Barra do Jacaré, Jacarezinho, Cambará, colocava esses profissionais da educação nessa van. Eles vinham com frequência aqui para Curitiba para brigar, para lutar pelos direitos dos professores. Já não era a primeira viagem que esse motorista experiente fazia, mas infelizmente acabou se envolvendo na tragédia. A gente conversou com familiares, a gente conversou com representantes da educação que estão aqui no Instituto Médico Legal de Ponta Grossa e ainda hoje, aqui no Balanço Geral, a gente vai trazer todos os detalhes, todas as informações dessa tragédia que acabou pegando aqui a área da educação do Paraná. O Jasso. 7 pessoas mortas, né, Tiago? 6 ligados aí à área de educação no nosso estado. Daqui a pouquinho nós vamos dar os nomes também dessas pessoas. Vamos identificar também para quem está acompanhando o Balanço Geral e também o motorista. Então, portanto, 7 pessoas perderam a vida neste trágico acidente ontem às 11h30 da noite na região de Palmeira. Como vimos, os profissionais da van estavam a caminho da 8ª Conferência Estadual de Educação. O evento estava programado para ser realizado aqui em Curitiba com cerca de 500 participantes, né, de todas as regiões do estado. Quero conversar agora com a Bruna Frenner, porque como disse o Tiago, o evento já foi adiado, inclusive, né, Bruna? Mas amanhã foi marcada também por muita comoção aí por parte dos professores, não é isso? Boa tarde, bom dia para você. Bom dia, Jasson. Bom dia a todos que acompanham o Balanço Geral. Isso mesmo, Jasson. Eu tenho 2 notas aqui para ler referente a esse assunto, a esse caso. Primeiro, a gente vai chamar um pequeno trecho aí para gente que tem uma homenagem, né, a tudo isso que aconteceu. Vamos ver. Aparecida Lúcia, Doquinha. Presente. Doquinha. Presente. Doquinha. Presente. Camilote. Presente. Camilote. Presente. Camilote. Presente. Joana Dark. Presente. Joana Dark. Presente. Joana Dark. Presente. Lucilene. Presente. Lucilene. Presente. Lucilene. Presente. Miguel, o motorista. Presente. Miguel. Presente. Miguel. Presente. Silvia Regina. Presente. Silvia Regina. Presente. Silvia Regina. Presente. Nossa força e as nossas orações aos companheiros que estão internados. A Maria da Graça, que foi a nossa presidente de Cambará, o Juliano e a Fernanda, que é a esposa do Juliano, professora também, que estava vindo. Então, todas as nossas energias e orações vão aos 3 companheiros que ainda estão ali resistindo e lutando pela vida. Obrigada.
Vamos às notas, então. A Secretaria da Educação e do Esporte está em luto na manhã dessa sexta-feira, dia 12 de agosto. A morte de um grupo de professores e professoras da rede estadual choca e entristece todo o estado do Paraná. Os professores são da cidade de Cambará e sofreram um acidente de carro. Eles estavam a caminho de Curitiba para um congresso da APP Sindicato. A Secretaria se solidariza com as vítimas, seus familiares, seus alunos, suas escolas, seus colegas de trabalho e com a APP. Neste momento de dor, a Secretaria também declara luto oficial na educação pelos próximos 3 dias. Também há uma nota aqui do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná que diz o seguinte: com profundo pesar, em consternação, a APP Sindicato tomou conhecimento do trágico acidente que vitimou educadores na BR-376 na noite desta quinta-feira. A direção do sindicato acompanha a situação desde a primeira hora da manhã e prestará todo o auxílio necessário às famílias das vítimas, ainda em fase de identificação. Confirmamos que a van trazia a delegação de Cambará. A programação da 8ª Conferência Estadual de Educação, que reúne cerca de 500 delegados de todo o estado em Curitiba, será reavaliada. Neste momento de profunda dor, a prioridade é a confirmação da identidade das vítimas e o socorro possível aos sobreviventes e às famílias. Essas notas foram enviadas nas primeiras horas aí da manhã desta sexta-feira. Jason. Ok, Bruna, nós temos ainda muito mais informações para trazer sobre esse trágico acidente que aconteceu ontem às 11h30 da noite. Nós já temos aqui a identificação das pessoas, eu quero mostrar para você, colocar na tela. Vai aqui os nossos sentimentos aí às famílias das vítimas. Joana Dark, Franco Bertoni, Andréia Lemes Santana, Lucilene Prates Tomás Seidler, Aparecida Lúcia da Cunha, Ederson Camilotti, Miguel Henrique de Souza Melo e Silvia Regina Gomes. São as vítimas, pessoas vítimas desse trágico acidente ontem à noite. Eles que vinham do interior, né, do nosso estado para esse evento dos professores aqui na capital e infelizmente o acidente aconteceu. Agora eu tenho aí a imagem, é impressionante porque a nossa equipe se deslocou para lá hoje de manhã e o Luciano Chinasso, ele fez a imagem do local. Né? A imagem do local onde aconteceu o acidente é impressionante porque é realmente são pistas duplas, né? É um local de uma reta, né? Uma subida, enfim, e aí não se sabe o que aconteceu, mas há a possibilidade de que a neblina, talvez também a falta de sinalização do caminhão, né? Uma iluminação que não era talvez a que deveria funcionar ou funcionar da maneira como deveria, né? Aí, tudo isso pode ter ocasionado essa tragédia. Olha nessa imagem, essa imagem de cima, veja bem, né? No mesmo sentido. Será que o caminhão teria segurado, freado, e aí faltou sinalização, iluminação do caminhão, um pouco de neblina ou neblina, e o motorista da van não viu? Como o Thiago falou, era um motorista experiente, né? Carro regularizado, totalmente regularizado, motorista experiente, e infelizmente aconteceu essa tragédia. Olha a maneira, olha como é que ficou essa van, minha gente. E olha o caminhão, olha o caminhão. O caminhão, eu não sei... A gente viu ali, a condição dos pneus não é uma condição, né? Não deveria estar dessa maneira. Olha aí, ó, né? Essas condições. É um caminhão já... Olha isso aí, meu Deus do céu. Olha a condição. Eu fico pensando assim, como é que um caminhão desse roda pelas estradas do nosso... Aqui eu não quero também fazer nenhuma injustiça, tá? Mas a informação tem que ser dada, tem que ser prestada. E aí a nossa análise também tem que ser feita. Eu fico pensando como é que roda um caminhão desse pela estrada, com um pneu dessa forma, né? Sem essas condições. E não é só nesse caso aí não. Quem viaja pelas estradas do Brasil, e aqui eu não quero culpar os caminhoneiros, nossos irmãos, eu tenho amigos, tenho parentes caminhoneiros, tenho familiares, né? Eu mesmo já fui, de certa forma, por um tempo aí, trabalhei nesse setor também. Agora, a gente vê muito caminhão com problema na luz. Com problema de sinalização, na carroceria. Olha aí, será que esse caminhão estava bem sinalizado? Olha a maneira que está amarrada essa lona aí. Cadê aquela faixa? Né? Aí eu não estou vendo a faixa, não tem que ter uma faixa ali. A própria legislação diz isso, está escondida.
A faixa está escondida aqui, doutora Márcia. Tá vendo? A lona cobre a faixa, né? Quer dizer, é realmente difícil, gente. Aonde está a responsabilidade de quem coloca um caminhão desse na estrada? Dessa maneira para rodar à noite, tá? Não estou aqui culpando o motorista, enfim, a gente não sabe o que aconteceu, como aconteceu, por que ele estava na estrada essa hora, o que estava acontecendo, deve ser um trabalhador, né? Enfim, foi feito lá o bafômetro, o cara não tinha bebido nada, estava trabalhando também, mas como é que vai um caminhão nessa condição para a estrada? Como, gente? Jason, o que a gente consegue ver aqui, né, é que um caminhão provavelmente lento, né, pesado, né, numa condição de neblina, uma sinalização que não permitia ao motorista da van ver com uma certa distância esse veículo. Claro, entendemos que os dois condutores estavam trabalhando, os dois condutores saíram de casa para chegar a um destino, né, para cumprir uma missão, mas infelizmente o motorista da van não teve, com certeza, a oportunidade de ver a uma certa distância o veículo que estava à frente, porque já foi informado que havia problema de iluminação, né, nesse veículo, né? A gente vê que as condições gerais do veículo não são boas, do caminhão, e que também tem esse problema até do acondicionamento dessa lona, né? Que impede que se veja, inclusive, as faixas reflexivas. Então, quando a gente pensa em um acidente, a gente pensa em condições da estrada. Tínhamos neblina, condições que limitam a visão, condições do veículo, o que já foi comentado das dificuldades em visualizar um caminhão pesado, né? Não me parece uma cabine de um caminhão velho, mas a carroceria não devia estar rodando. A carroceria dessa carreta não devia estar rodando, né? Ele não parece assim estar nas melhores condições. É claro, a gente vem parcelada a informação aqui, isso merece uma vistoria pelos peritos, né? Das melhores condições. É claro que a frenagem dele não teria sido um problema, porque se é o caso, se os pneus estão ruins, você não consegue frear. E a colisão foi na parte traseira do caminhão, então isso não teria um momento, mas é claro, as condições gerais do caminhão não se mostram muito boas, né? Nada, doutora. Muito boas não, doutora. Me desculpe. É que eu estou muito consternada, sabe? A gente lamenta muito por tudo que aconteceu e não queremos aqui crucificar o motorista, que a gente estava trabalhando, né, cumprindo a missão dele, como disse a senhora. E outra coisa, ninguém sai de casa para se envolver num acidente. As pessoas saem de casa para realizar o seu trabalho, enfim, se deslocar, enfim. Né? Agora, o detalhe é o seguinte, gente. O que nós temos que avaliar aqui é o seguinte, é que esse tipo de problema existe nas estradas do nosso estado. Infelizmente não é incomum, né, Jason? Infelizmente não é incomum, entendeu? Pelo contrário, é uma coisa comum de você ver esse tipo de situação, né? A faixa que deveria estar, que é aquela faixa que brilha, né? Quando você bate o farol. Reflexiva, né? Ela estava escondida pela lona. Olha a condição dos pneus. Deveria estar rodando essa carreta, hein, gente? A lona tapava a faixa reflexiva, os pneus estão carecas, né? Provavelmente a falta de sinalização nessa carreta deve ter causado esse acidente. Neblina também, provavelmente, né? Neblina também, provavelmente, esse caminhão devagar. A gente não sabe, né? São vários fatores. Ainda hoje, aqui no Balanço Geral, nós vamos conversar com o delegado, vamos tentar saber com a Polícia Rodoviária Federal como é que aconteceu esse acidente, qual a dinâmica desse acidente, os parentes das vítimas também, enfim. Mas todos nós estamos muito tristes nesta sexta-feira com tudo que aconteceu na noite de ontem. Como eu disse na abertura do programa, é triste, é uma notícia que a gente dá, é o nosso papel, é a nossa função, mas é realmente muito triste para nós, para quem está vendo o Balanço Geral, para as famílias das vítimas, enfim, né? É a notícia triste desta sexta-feira. Daqui a pouco a gente volta, eu posso garantir para você que é a melhor cobertura desse caso. Nesta sexta-feira você vai acompanhar aqui comigo, no nosso Balanço Geral. E a equipe do BG flagrou o momento exato em que uma